Graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Wilner EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira, estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Na lição aí dos adultos, a revistinha ela traz por tema, onde nós estamos estudando o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Já estamos aí na reta final. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. E tenho certeza que até aqui o Espírito Santo nos deu graça e nos ajudou. E esse trimestre tem sido uma bênção, não só para a minha vida, mas também para a de vocês. Bom, se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, está tendo contato comigo através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação. E você que já é inscrito do canal, todos os inscritos, meus amigos, professores, alunos e alunas aí da Escola Bíblica Dominical espalhada pelo Brasil e até mesmo aí no exterior, Estados Unidos e Alemanha. Aquele grande abraço, muito obrigado pelo carinho, por estar sempre aqui comigo toda semana no canal aí, acompanhando aí essas pré-videoaulas. Essas aulas são simples, resumidas, mas objetivas. A função aqui é você fazer o uso também desses slides aí na sua igreja. Você pode usar o Data Show, se na sua igreja tiver, ou uma TV de LED. São mais de 20 estados brasileiros que têm feito uso desse trabalho e o Senhor tem abençoado aí a vida dos professores e alunos. Bom, na lição de número 11, traz por tema ou por título o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Na lição anterior nós falamos do sistema de sacrifício. Hoje nós iremos falar do sacerdócio de Cristo e o Levítico. A leitura bíblica em classe ela se encontra na carta aos Hebreus capítulo 7, versículo 22, que diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. A verdade prática diz que nosso grande e único sumo sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente, ou ele faz essa intercessão, Então ele intercede eficazmente em nosso favor diante do nosso Pai Celestial, diante do nosso Deus. Leitura bíblica em classe, como de costume eu não faço a menção, não faço a leitura. Você pode estar fazendo aí depois na sua revistinha ou na sua Bíblia. Se encontra aí algumas referências em Êxodo 28, capítulo 1, capítulo 28, versículo 1, Levítico 8, 22, Hebreus 7, 2 ao 20, Hebreus 7, 23 ao 28 e 1 de Pedro 2, 9. Como de costume, não irei fazer leitura. O objetivo geral desta lição, desta aula, é mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. Nós temos por objetivos específicos, 3 objetivos específicos. No tópico 1 nós vamos explicar o processo de escolha dos sacerdotes. No tópico 2, iremos descrever a vestimenta sacerdotal para o serviço. E no tópico 3 e último tópico, nós vamos expor sobre aí o sacerdócio de Cristo. Cada tópico desse ele está dividido em 3 subtópicos, de acordo aí com a lição. E na lição anterior, nós vimos o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, que ele apontava para o sacrifício do Calvário. Já nesta lição, nós veremos que a classe sacerdotal levítica, ela apontava para o sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, ele estabeleceu um novo e perfeito sacerdócio, ou seja, ele trouxe uma salvação perfeita por intermédio do seu ministério. E também ele tornou-se o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens, ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele é filhos de Deus. Na introdução diz assim: o levítico e sacerdócio cristão.
Ou seja, o sacerdócio levítico no Antigo Testamento, ele foi estabelecido por Arão. Todos os sacerdotes, sumo sacerdote, ele tinha que vir da descendência de Arão. Nós vamos ver um pouco à frente. Mas o sacerdócio cristão, ou seja, do Novo Testamento, ele foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio do Antigo Testamento era estabelecido por Arão, da ordem de Arão. Já no Novo Testamento foi estabelecido segundo a ordem de Melquisedeque. E, finalmente, nós mostraremos por que o sacerdócio de Cristo ele é superior. Ou seja, Cristo ele é o sumo sacerdote perfeito. Tópico 1. O tópico 1 fala da escolha do sacerdote. Então veja só, Deus ele escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Então quem escolheu a linhagem sacerdotal levítica foi Deus e não foi Moisés. Tá certo? Então essa escolha ela indicava o quê? Ela indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. Então é Deus que escolhe, é Deus que chama. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege aí os líderes para o seu ministério. Da mesma forma que foi lá no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, Deus fez a escolha dos sacerdotes. No Novo Testamento, para com os obreiros da casa do Senhor, é a mesma forma, é o Senhor que escolhe através do Espírito Santo. Subtópico 1. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ele ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, executando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo. Você pode conferir em Números 1, 49, 50 e 3, 6. Assim, o sacerdócio de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos. No subtópico 2, características especiais dos levitas. Bom, aqui nós destacaremos duas características especiais deles, dos levitas. Quais? Primeiro, o chamado ou o chamamento específico para o serviço do tabernáculo. Essa é uma característica específica. Eles tiveram um chamado específico para o serviço do tabernáculo. Então Deus ele escolheu pessoas com talentos, com dons naturais, para executar obras especiais, assim como nós vimos lá no começo o pessoal ali que fazia os artesãos, que fazia aquela parte de artesão, que era Oliabe e Bezalel. Então, eles tinham talentos naturais e Deus chamou para potencializá-lo. Então, outra característica específica dos levitas, a unidade. Pois todos falavam a mesma língua, defendia o mesmo comportamento e mantinha a mesma fé. Isso é importante, a unidade dentro da igreja ela é de suma importância. É assim que a igreja cresce, quando todos estão unidos no mesmo comportamento, no mesmo propósito e na mesma fé. Ambas as características apontavam para a importância da unidade da igreja. No subtópico 3 e último subtópico desse tópico 1, falando ainda das escolhas do sacerdote, a consagração sacerdotal ela tinha um só propósito. Qual? Bom, os sacerdotes eles foram consagrados para servir no tabernáculo. Eles não podiam executar outras atividades que fugissem a esse propósito. Então, os sacerdotes, eles foram consagrados exclusivamente, especificamente, para executar essa atividade. Para executar essa atividade e não poderia sair desse propósito, não poderia sair disso. Era isso o serviço dele. Por isso eles recebiam os dízimos e as ofertas para se manter, porque ele vivia para a obra do Senhor. Então, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. Nós, como obreiro de Cristo, como súdito do rei, servimos ao rei, nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo, com os negócios desta vida. Nós temos que ter o nosso foco. Se é de Deus ou se é para Deus, é do jeito dele. Nosso Senhor,
declarou que o vocacionado para arar a terra, ele não pode olhar para trás. Quem for chamado para arar a terra, para fazer a obra, não pode olhar para trás. É preciso olhar para frente e fazer a obra divina com perseverança e fé. Não dá para olhar para trás. O vocacionado, o obreiro, ele não tem que retroceder, não tem que pôr a mão no arado e voltar para trás. Agora não dá mais. É olhar para frente, perseverar e ter fé e continuar aí a sua caminhada. Finalizando o tópico 1, o ponto central do tópico 1 foi o seguinte: o Senhor Jesus, ele é o grande e único sacerdote de seu povo. Então Jesus é o grande e único sacerdote. É ele que intercede por nós. No tópico 2 diz o seguinte: vestimenta sacerdotal para o serviço. Nós vamos falar especificamente aqui no tópico 2 das vestimentas do sacerdote para o serviço levítico. Só para finalizar o tópico 1 ainda, para ser sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi. Isso a gente tem que deixar bem claro em nossa mente. E ter um chamado ou um chamamento, também viver em unidade e servir no tabernáculo. Subtópico 1 do tópico 2 diz o seguinte: a simbologia da vestimenta sacerdotal. Vamos lá. A vestimenta, ela tinha uma característica específica e cerimônias, pois servia de glória e ornamento do ministério. Então, as vestimentas dos sacerdotes, elas eram um símbolo da autoridade sacerdotal. Não só isso, além disso também, além de despertar a atenção do povo, marcava também o caráter divino do serviço. No subtópico 2 diz o seguinte: a túnica chamada de éfode. É o que nós vamos ver nesse subtópico 2. Bom, era uma espécie, essa túnica que é chamada de éfode, era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas ali do sacerdote, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Então essa aí era a túnica do sacerdote. E o éfode, né? O éfode ele descia um pouco abaixo da cintura, por cima da roupa, né, da túnica de linho até os pés do sacerdote. Então, essa azul aí era uma espécie de avental sem manga, e essa aí colorida, mais trabalhada, chamada de éfode, ela era colocada por cima, uma espécie de avental que ficava em volta aí da cintura. Então, as tiras, elas tinham engastes de ouro com pedras de ônix. Em cada uma ela tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel. Então tinha toda uma simbologia nessa túnica, nesse engaste, né? Como é que eu posso chamar isso? Uma palavra mais simples, como se fosse tipo um medalhão, né? Na frente, esse quadrado aí. Então, dos engastes de ouro, dessas pedras, pendia aí o peitoral, né? Esse quadrado aí chamado de peitoral, onde tinha aí 12 pedras, e cada pedra simbolizava aí ou representava uma tribo. Bom, por levar sobre os ombros os nomes dos filhos de Israel, o sumo sacerdote, ele constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Então o sacerdote era uma espécie de mediador entre o povo e Deus. Hoje nós temos esse mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Subtópico 3, o Urim e o Tumim. Bom, o que era o Urim e o Tumim? Era uma forma de lançar sorte, ou seja, eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, e representando ali a vontade de Deus. Então, numa pedra, a resposta era positiva, e na outra pedra a resposta era negativa. Você pode conferir isso aí depois, lá em Êxodo 2:63, Neemias 7:63. No Novo Testamento, ao que é e do Turiote, né? Que foi Atos depois, no capítulo, versículo 26, tá certo?
Então, o mira duas pedras que se lançava sorte quando ia falar com Deus. E aquela que quando Deus falava, aquela que brilhasse, né, de acordo com a vontade do Senhor, uma brilhava mais do que a outra. Então era uma resposta, se fosse para a resposta negativa, que representava a resposta negativa brilhava mais, a positiva e assim sucessivamente. Para finalizar o tópico 2, antes de entrar no tópico 2, antes de entrar no tópico 3, a síntese do tópico 2 diz o seguinte, que a vestimenta sacerdotal ela tinha uma simbologia cerimonial relevante, ou seja, a glória e o ornamento do santo ministério. Então, por levar sobre os ombros ali o nome dos filhos de Israel, o sumo sacerdote ele constituía ali uma espécie de mediador entre o povo e Deus. No tópico 3, nós vamos falar do sacerdócio de Cristo, de acordo com Hebreus 7, versículo 23 e 28. Então, a origem do ofício sacerdotal ele remonta a Melquisedeque, rei de Salém. Você pode conferir isso aí em Hebreus 7, o versículo 1 em diante. E posteriormente a Arão, da família de Levi. Esse de acordo lá com Êxodo 29 e 30. No Antigo Testamento, a função sacerdotal ela restringia-se à tribo de Levi. Era só o pessoal da tribo de Levi que era sacerdote, que era sumo sacerdote, que servia na casa do Senhor. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergueu-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é superior à ordem de Arão. Então, o pessoal de Levi é da ordem de Arão e Jesus Cristo é da ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Subtópico 1, um novo e perfeito sacerdócio. O sacerdócio levítico era imperfeito. Nele, o sacrifício, o culto, as ofertas, a liturgia do serviço era apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então, tudo que acontecia lá no Velho Testamento, no sacerdócio levítico, aqueles rituais todos, era sombra do perfeito culto, da perfeita oferta, da perfeita liturgia, do perfeito serviço que Jesus ia fazer na cruz do Calvário. Bom, o sacerdócio do Filho de Deus, ou seja, do Senhor Jesus Cristo, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Jesus ele foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue ou do seu próprio sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. Então, através do sangue de Jesus Cristo, através do sacrifício, Jesus ele nos reconciliou com o Pai. Ele nos tornou verdadeiramente, ou nos deu verdadeiramente uma nova comunhão com Deus, ou uma verdadeira comunhão com o Pai. Nós temos essa comunhão por intermédio do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Subtópico 2, Jesus ele trouxe salvação perfeita, diferente do Velho Testamento. O Novo Testamento, o Novo Pacto, ele nos trouxe uma salvação superior e perfeita. Diferentemente dos sacerdotes araônicos, que se sucedia no ministério por quanto mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Todos os dias necessariamente se fazia sacrifício pelo pecado do pessoal. Uma vez por ano, o sumo sacerdote no dia da expiação. Agora, Jesus Cristo ele fez essa expiação. Nós vimos na lição anterior, o grande dia da nossa expiação foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Lá ele perfeitamente conquistou para nós a nossa salvação através do único e vivo sacrifício. Cristo ele foi a oferta pacífica em nosso favor. Então, ele é a oferta e o ofertante, ou seja, Jesus é a oferta e o ofertante. Olha o que Hebreus 7:26 diz. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. O sacerdócio arônico oferecia ofertas e sacrifício para o povo e para si mesmo. Então o sacerdócio
arônico, o pessoal lá de Arão, o sumo sacerdote, quando ele ia fazer expiação pelo povo, ele tinha que fazer por si primeiro. Da mesma forma, o sacerdote, quando ia fazer expiação pelo povo, tinha que fazer por ele primeiro. Jesus, ele ofereceu sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Cristo foi diferente. Cristo não precisou matar um bode, um carneiro, um boi. Não. Ele foi a oferta. Ele foi o Cordeiro de Deus, que ofereceu sua própria vida em nosso favor. Subtópico 3, e último subtópico desta pré-aula, diz o seguinte: Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito. Ou seja, os mandamentos eram perfeitos, os estatutos e juízos também eram perfeitos. Mas havia um agravante. Qual era o agravante? O agravante era o homem. Porque o homem, enfermo pelo pecado, não tinha força para oferecer as ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Então, a lei era perfeita, os estatutos eram perfeitos, os juízos eram perfeitos, mas o homem era imperfeito, o homem era pecador. Então não tinha força para oferecer a Deus aí uma oferta à altura, a qual isso só foi possível através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Se está sendo bênção para você, meu amado ou minha amada, não se esqueça de compartilhar aí com os seus amigos, de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Eu já quero mencionar aqui, se eu porventura vier a esquecer, que esta videoaula ela não é editada e fica às vezes uma voz meio robótica, né? O porquê disso? É porque o meu notebook é bem antigo e a placa dele já não está mais funcionando. Então, na gravação que eu gravo no próprio notebook, no programa do próprio notebook, então às vezes fico com essa voz aí robótica, tá? Peço aos irmãos que me compreendam. Quando o Senhor assim me abençoar e eu comprar um notebook novo, aí esses problemas aí vão acabar. Então aqui não tem corte não, meu irmão. Aqui é sem corte mesmo. Então me compreendam aí. Bom, Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Olha só, Jesus, é o sacrifício perfeito. Expiou-nos as culpas, justificando-nos perante Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Então Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Ele expiou-nos a nossa culpa. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos justificou perante Deus. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Então ele é justo e pela justiça dele nós fomos justificados. Que coisa tremenda e maravilhosa. Então, através de sua graça, vivemos no Espírito e cumprimos a lei do Espírito. Amém. Então, nós vivemos no Espírito para cumprir a lei do Espírito. Então, viver carnal, lei do pecado e da morte, isso é carne. E viver no Espírito, ou seja, lei do Espírito, que é a lei da vida. Existe a lei do pecado, que é a lei da morte, a lei de Deus e a lei do Espírito. Nós estamos vivendo na lei do Espírito. Sendo assim, a lei do pecado e da morte não tem mais poder sobre nós, porque Cristo destronou a lei do pecado na cruz. Conclusão: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Andemos em novidade de vida, para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima lição, se o Senhor assim nos conceder. E que todos tenham uma boa aula. Você pode usar aí esses slides na sua igreja, você pode editar, são todos editáveis. Se você ainda não fez o uso, na timeline do vídeo ou abaixo do vídeo tem um link. Você clica, vai para a página download, lá você faz o download em PowerPoint, vai estar dessa mesma forma que você está vendo aqui. Você pode editar, colocar o logo da sua igreja, fazer o que você quiser, porque são todos editáveis. Se não conhece meu canal, visita meu canal. Você pode encontrar todas as videoaulas desse trimestre, de outros trimestres, 18, desde 2016, o quarto trimestre de 2018.
Que Deus nos abençoe.